Oi, gente, maravilhosos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Tive que fazer uma pequena pausa aqui, porque o meu cameraman ri da minha cara, gente. Olha só, meu marido me filmando, o que eu vou fazer, né? Vamos lá, vamos falar hoje dela, da viúva. A viúva nem sempre é herdeira, como eu já expliquei pra vocês. Então vamos para as situações. Primeiras duas situações. Comunhão de bens. A gente tem comunhão parcial e comunhão universal. São dois regimes de casamento diferentes, tá? Que vão ter alterações quando? No divórcio, na partilha do divórcio. Quando a gente vai falar do inventário, o que é importante a gente saber? Que existem bens comuns e bens particulares. Ah, mas a comunhão universal não é tudo dos dois? Não, não é tudo dos dois. Calma. Tudo que o homem ou a mulher adquirir antes de casar, sim, vai juntar. Só que o que acontece? Às vezes, um dos dois recebe alguns bens de alguma maneira que não precise fazer essa comunhão. São bens que não se comunicam, são bens particulares. Então, qualquer um dos dois regimes de comunhão pode sim, um dos dois, ser que venha a adquirir bens que são particulares. Então, esses bens particulares, quem era o dono e falece, o outro, que é o superstite, vai ser herdeiro nesse bem. Até aí tudo bem? Vamos continuar. Nos bens comuns, o que sobreviveu vai ser meeiro. E olha só que coisa importante aqui. O que é meeiro e não é herdeiro, não precisa entrar no inventário. Por quê? Se ele não vai herdar nada, não vai entrar na herança, ele não precisa ir para o inventário, ok? Então vamos lá. Meação. Muitos advogados que não sabem acabam colocando essa meação, que é essa metade do patrimônio, meação, que vem de metade do patrimônio no inventário. Aonde que está o erro? Colocar essa parte no inventário vai fazer incidir imposto sobre aquilo. Então, os herdeiros vão ter um gasto, que como eu já expliquei para vocês, não é dos herdeiros, é da herança. Então, essa herança vai ser dilapidada desnecessariamente. Então, essa metade fica fora do inventário e essa viúva, que é só meeira, também fica fora do inventário. Agora, se ela também é herdeira, ou seja, se existiam bens particulares, aí sim ela vai entrar no inventário. E aí, como que fica essa situação? Olha só. Vamos supor que a gente tem ali 5 filhos, tá? Então, a viúva e 5 filhos. Quando esses 5 filhos são filhos dessa viúva e do falecido, então são filhos comuns deles dois, ela vai ter um direito a mais, que é o resguardo da quarta parte. A gente chama de reserva da quarta parte. É mais uma proteção que o legislador deu para essa viúva. Então, 1/4 de toda aquela herança fica para ela, aliás, entre aspas, né? Porque é só aonde ela tem direito, nos particulares. Porque nesse mesmo bolo aqui, né, desse monte mor, pode ter bem que é particular e bem que era comum. Então, aonde ela entra, ela vai ter o resguardo dessa quarta parte. As outras 3 fraçõezinhas vão ser divididas em partes iguais por todos esses filhos. Se eram só até 3 filhos, não tem nem o que se discutir. Agora, se era caso de filiação híbrida, cameraman, acho que seu dedo tá aparecendo ali. Se era caso de filiação híbrida, o que isso significa? Nem todos os filhos são dos dois, então alguns filhos eram de outros relacionamentos, ou se era relacionamento ou se não era, não faz diferença, todos os filhos têm o mesmo direito. Ela não vai ter essa proteção desse resguardo da quarta parte. Aí a gente entra no segundo ponto, que são os regimes de separação. O que é importante saber aqui? Nos regimes de separação, todos os bens que não foram colocados em nome dos dois, que estava só no nome do que faleceu, ela vai entrar como herdeira, porque são bens particulares só daquele que faleceu, tá? Então, se vocês entenderam até aqui, primeira parte foi vencida. Aonde a gente vai entrar agora, que é o direito real de habitação, que eu vou juntar todos os tipos de regime. Aqui não vai fazer diferença qual era o regime do casamento.
Porque, independente do que tiver de herança, essa viúva, se ela é herdeira, se ela é meeira, seja lá o que for, ela vai ter essa proteção da lei, que é o direito real de habitação. Eu até já expliquei um pouco sobre ele para vocês. O que é esse direito? Significa que aonde era a moradia do casal, ela vai poder continuar residindo ali, tá? Como que isso funciona? Existem várias questões aqui, não é simplesmente o advogado chegar para você e falar você vai poder continuar morando lá. A lei, o legislador, quando fez essa lei, ele tinha em mente o quê? Dar uma proteção para essa viúva. Então você imagina aqui o cenário de que ela era novinha, aí se apaixonou, eles casaram, aí juntos naquele esforço de comunhão do casal adquiriram aquele imóvel, de repente ele morre, e aí se ele só tinha aquele imóvel, às vezes até outros bens, mas de imóvel só aquele, o que vai acontecer? Ela vai ter que sair dali ou ela vai ter que pagar aluguel, às vezes ela nem trabalhava. Então o direito real de habitação ele é uma proteção para a viúva. Porém, o que acontece aqui? Quando é encerrado o estado de viuvez, esse direito também vai se encerrar. Então, veja, se alguém te pergunta qual o seu estado civil? Viúva, tudo bem. Se alguém te pergunta qual o seu estado civil? Casada, você saiu do estado de viuvez. Até aí é muito simples, tá claro. Só que hoje em dia aceitam-se formas diferentes de relação, inclusive sem documento. Então a gente tem de forma muito difundida, por exemplo, a união estável. A união estável ela pode ser comprovada de diversas formas. Você não precisa ter necessariamente o documento do cartório da união estável. Inclusive, hoje em dia, a união estável não exige que os dois morem na mesma casa ou que estejam todos os dias na mesma casa. Às vezes acontece até de trabalhar fora, ficar a semana toda fora e tá aqui só no final de semana. Então, veja, encerrando o estado de viuvez, seja aí por um namoro qualificado, uma união estável com documento ou um casamento, encerra também esse direito real de habitação, tá? Como eu também já havia falado em algum outro momento para vocês, outras situações também extinguem esse direito. Então, olha só, a viúva ela não pode usar o imóvel, a casa ou o apartamento, seja o que for, a seu bel prazer, tá? Porque ela tá ali, vamos dizer que prejudicando os outros herdeiros, que não podem vender o bem, não podem alugar o bem, não podem cobrar aluguel dela. Então, ela não pode usufruir desse bem, nem de forma gratuita, nem onerosa, exceto, claro, sendo só para ela. O que ela não pode? Colocar alguém para morar lá de forma gratuita, ela não pode colocar alguém para morar lá recebendo por isso, ainda que ela continue lá, tá? Então, ela não pode se beneficiar dessa proteção que a lei deu para ela, ok? Então, o direito real de habitação, ele pode sim ser encerrado a depender das atitudes que essa viúva venha a tomar. E também mais uma situação importante, se essa viúva tem outros imóveis, ou que são de meação, ou que eram só dela, ou que vão vir com a herança para ela, não importa. Muitos juízes aceitam essa tese de que se ela tem outros imóveis, seria mais pesado o lado prejudicial aos demais herdeiros do que esse resguardo para ela. Por quê? Ela não precisa dessa proteção. Então, a depender de quem você é aí nessa balança, se você é a viúva ou se você é um dos outros herdeiros, isso também é algo que você pode vir a alegar. Para tirá-la da casa? Não necessariamente, mas para cobrar um aluguel. E aí, quando que vai surgir esse direito dessa cobrança de aluguéis? Dependendo da situação, pode ser até que seja desde a abertura da sucessão, ou seja, do óbito. Então, tudo precisa ser muito bem analisado. Gente, olha só, me sigam também no Instagram, lá vocês podem mandar mais dúvidas. Se não quiser se identificar, manda dúvida pelo direct.
Eu tô sempre abrindo caixinha de perguntas, aí eu posso de repente te responder num videozinho mais rápido. Lá tem vários vídeos curtinhos, aqui tem alguns, lá tem mais, tá? Lá a gente consegue ter uma conversa mais próxima. Mas se você não é do Instagram, é só aqui do YouTube, não tem problema. Desde que você fique aqui comigo, se inscreva, comente, compartilhe, curta muito tudo pra gente poder estar sempre colocando mais vídeos aí pra vocês, fazendo esse canal crescer, levando informação pra muito mais gente e impedindo que outras pessoas venham a ser lesadas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!